Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, preciosos, ao Descomplicando a Internação Domiciliar. Episódio 1. Hoje vocês vão descobrir o que fazer quando falta o técnico em enfermagem no plantão de internação domiciliar. Então, o que ocorre? Suponhamos que o técnico falte, hoje nós vamos saber o que fazer, tá bom? Vem comigo para que vocês saibam como agir, fiquem tranquilos, não entrem em desespero caso isso aconteça com vocês, tá bom? Eu sou Isabel Gonçalves, sou especialista em home care, tá bom? Quando você não sabe o que fazer quando o técnico de enfermagem falta o plantão, eu vou te dizer agora o que fazer, tá bom? Quando o técnico falta o plantão, para quem ligar, eu vou explicar para vocês como que vocês vão precisar proceder, para quem vocês vão ligar, onde é feita a primeira ligação, com quem vocês devem falar, como proceder com o técnico que já está no plantão, porque quando um falta, vocês sabem que já tem um outro no plantão, né? Então, como vocês vão proceder? Eu vou explicar para vocês também o que vocês não devem fazer, tá bom? Então, vamos lá. É uma oportunidade e é muito importante, gente, assim, vocês pegarem esse aprendizado. Por quê? Porque você precisa saber o que fazer quando o técnico falta, para garantir o bem-estar, a saúde, né, o cuidado do seu familiar em internação domiciliar. Porque olha só, imagine que você não saiba como proceder. Isso vai acarretar, que vai colocar em risco, né, a integridade física, né, a saúde do seu familiar que tá ali, porque ele depende, né, do técnico. Então, assim, é importantíssimo que vocês saibam o que fazer, tá bom? Na hora em que isso acontecer, tá? Para que o seu familiar não fique desamparado, tá bom? Então, vamos lá. O que fazer, Isabel? Gente, a primeira coisa a fazer muita gente diz assim, nossa, que legal que você pensou nisso. A primeira coisa é ir até o técnico que está no plantão e conversar com ele. Porque o técnico que está no plantão, eu não sei se vocês sabem, eles não podem sair do plantão. Então, o que ocorre? Se faltou um técnico, ele é obrigado a ficar ali. Só que muitas vezes aquele técnico, ele já vem de um outro plantão e tá ali no plantão com você, correto? Tá ali no plantão, na sua casa, cuidando do seu familiar. E às vezes já tá cansado, ou até mesmo ele tem um outro plantão saindo dali. Só que existe, né, uma norma que o COREM regula, que o técnico ele não pode abandonar o paciente, ou seja, ele não pode se ausentar do plantão, tá bom? Então, o que acontece? Se caso ele sair, ele pode ser responsabilizado. Só que o que acontece é que esse técnico, ele fica extremamente chateado, ele fica extremamente aborrecido e, gente, a gente precisa compreender, porque ele fica preso àquele plantão tendo outros compromissos. Então, eu, Isabel, como eu procedo? Com a minha experiência, com toda a vivência que eu tenho, experiência com esses anos com a minha sogra, né? Eu vou até o técnico de enfermagem, informo a ele que o outro técnico não vai chegar, a intercorrência que houve com o técnico, se foi um problema de saúde, se não foi, e explico primeiramente para ele que naquele momento nós não temos outro técnico, né? E também geralmente ofereço para que ele possa tomar um banho ou possa se alimentar, porque o que ocorre? Muitas vezes os técnicos se alimentam no domicílio, outras não. Então, suponhamos que seja o caso que o técnico ele não se alimenta na sua casa, mas ele veio pronto para se alimentar por 24 horas, ele trouxe a alimentação dele por 24 horas, mas não para, por exemplo, 36 ou 48. Então, uma das coisas que eu também falo é, se for de manhã, essa troca de plantão, é que ele pode tomar café, que ele pode fazer as refeições conosco, né?
e faço questão de deixar claro que ele pode fazer isso e que eu, como familiar, já estou tomando as providências necessárias para que a empresa, nesse caso um home care, né, que presta serviço, ou a cooperativa que está prestando esse serviço de contratar, né, o técnico em enfermagem, para que eles possam tomar as devidas... Ai, gente, me fugiu a palavra, mas que eles possam entrar em contato com um novo técnico e tomem as devidas providências. Agora veio a palavra, né? Então, gente, o primeiro ponto é você ir até o técnico, tá? Primeira dica, vai até o técnico que tá no plantão e faz o que tem que fazer. Segundo, você vai entrar em contato. Ah, Isabel, com quem exatamente? Porque tem o plano de saúde, tem o home care, geralmente tem uma cooperativa também, né, que terceiriza esse serviço dos técnicos em enfermagem. Gente, a primeira ligação não é para o plano de saúde, é para a empresa que está contratada pelo plano de saúde, correto? Para que essa empresa tome conhecimento dessa falta do técnico, né, de que ele não veio, por que não veio. Então, a primeira ligação é para essa empresa, que no meu caso é um home care. Então, você vai informar que não veio e pedir para que ele tome as devidas providências e que ele consiga enviar um técnico o mais rápido possível para cobrir aquela escala, né? Ou que ele veja o que houve com outro técnico e de repente tente viabilizar essa vinda dele até o plantão, porque às vezes acontece uma coisa, uma intercorrência na qual não tem jeito, né? O técnico não vai conseguir vir se ele estiver doente. Mas, sei lá, às vezes ele só tá um pouco atrasado para esse plantão, ou teve uma dificuldade, algo que dá para resolver, ele vai se atrasar por pouco tempo e a gente consegue resolver isso. Mas, ou seja, essa ligação é sempre para a empresa. Depois, para que você consiga ter como que eu posso dizer para vocês, uma presteza, né, nesse serviço, para que esse serviço não demore muito, você também deve, no meu entendimento, entrar em contato com a cooperativa ou a empresa que faz a terceirização do técnico em enfermagem. Porque às vezes esse contato entre o home care, e a empresa vai demorar e isso vai ser um prejuízo para você e para o técnico que está ali preso no plantão e não esperava isso. Ah, Isabel, mas então por que ligar primeiro para a empresa e não para o home care? Gente, o contrato do plano de saúde é com a empresa. Quem contrata a cooperativa, quem faz um contrato com a cooperativa, é a empresa. Então, assim, não tem como você ir direto na cooperativa sem comunicar a empresa, porque a cooperativa, ela vai aguardar um aval da empresa para fazer alguma coisa, entendeu? Então, por isso a necessidade de você comunicar a empresa e para que também depois, gente, não venha aquela coisa assim de vocês não me avisaram, eu não estava sabendo, não tomei conhecimento da situação, senão eu teria resolvido, é porque vocês foram direto na cooperativa, a cooperativa não avisou. Então, faça sempre isso, fale com a empresa e depois reforce com a cooperativa só para ter realmente uma agilidade desse serviço, tá bom? Porque aí vocês já vão exatamente conseguir apressar um pouquinho as coisas, tá bom? Gente, eu também queria dizer para vocês que o que eu tô falando para vocês não é assim, a gente não vai falar hoje do técnico em enfermagem exclusivamente e nem do plantão de enfermagem exclusivamente. Hoje a gente está realmente falando sobre a situação da falta, tá bom? Do técnico em enfermagem no plantão, né? E da situação de todo o tumulto e das dificuldades que isso traz, tá bom? Só para deixar claro para vocês, num outro momento a gente pode vir
e falar. Se vocês tiverem dúvida nisso, deixa aqui para mim as perguntas, tá bom? É super tranquilo, gosto muito de responder vocês, inclusive estão existindo muitas perguntas, estão vindo muitas dúvidas, eu tô até querendo montar aí umas lives para responder essas perguntas diretamente para vocês, tá bom? Então, só deixar as perguntas que eu volto e é um prazer poder responder. Mas só para deixar claro para vocês que a gente não vai entrar, porque eu tô vendo aqui algumas perguntas, nós não vamos entrar no mérito agora do plantão e do técnico de enfermagem em si, tá bom? Eu preciso também, assim, que vocês entendam, e eu gostaria muito que vocês entendessem, porque foi algo que para mim foi crucial, entender a importância de dar aquele auxílio ao técnico que eu estava falando agora há pouco. Por quê? Gente, é extremamente importante para que vocês tenham um técnico mais tranquilo no plantão, para que vocês tenham um técnico que não vai ficar assim extremamente aborrecido, né, chateado, não é uma energia legal que a gente quer para casa da gente, lembrando que esse plantão de internação domiciliar, ele está acontecendo dentro da sua casa, então é muito interessante equilibrar toda essa energia, né, deixar isso mais leve, porque não é prático, né, não é tão prático, não é tão fácil, mas deixar isso mais leve, administrar isso de forma que fique bem leve. Então é super importante vocês conseguirem fazer esse tete a tete com o técnico de enfermagem, deixar ele à vontade, entender também as dificuldades dele, né? As necessidades dele, tá bom? Então eu gosto sempre de deixar isso muito assim claro para vocês, porque o bem-estar do nosso familiar, ele está muito ligado ao técnico em enfermagem, ao cuidado que o técnico tem, a forma com que ele age, a saúde do técnico. Ah, Isabel, o que tem a ver? Gente, se o técnico está bem, está saudável, está, né, equilibrado, está em paz, isso vai refletir no seu familiar. Tenha certeza, isso vai refletir no seu familiar. Então é super importante que vocês consigam fazer isso, tá? E com isso vocês vão vendo que todo o ambiente, toda a situação, ela fica mais leve, tá bom? Eu gostaria também de dizer para vocês que o jeito certo, né, de entrar em contato com o home care, gente, também, não adianta, eu sei que a gente fica muito aborrecido, tá bom? Mas não adianta entrar em contato com o home care e ficar bravo, ficar nervoso, eu sei porque já vivenciei várias vezes essa situação e às vezes a gente perde mesmo um pouco da harmonia, mas é interessante buscar e não ficar revoltado com o home care ou com a cooperativa, sabe? Porque esses imprevistos, eles acontecem. E se a gente também consegue manter a nossa harmonia, entendeu? A gente consegue resolver isso de forma mais leve. Porque quando eu digo para vocês porque já aconteceu comigo e eu já fiquei, sabe? Triste, chateada, porque a gente entende o quê? É obrigação do home care. É obrigação da cooperativa enviar o técnico. Gente, é realmente obrigação. É verdade. Vocês não estão errados, certo? Quando vocês dizem isso, quando vocês pensam isso. Só que, se naquele momento a situação tá daquele jeito e a gente perde essa harmonia, perde esse tino para falar, para tentar resolver, não vai adiantar. Não vai adiantar e eu falo para vocês, é uma experiência vivida, é uma coisa, né, de sentir na pele, isso só vai tumultuar mais, tá bom? Então é importantíssimo que você também consiga se manter harmonioso, tranquilo, totalmente harmonizado, numa energia legal para que você consiga fazer esse contato e resolver essa situação, né? Até que você tenha um novo técnico no plantão, possa liberar aquele técnico que já ficou ali, né, para que ele possa seguir a rotina dele, do que você também se desarmonizar
E essa situação, né, acaba virando aquele bolo e uma situação difícil para você, difícil para o home care, difícil para a cooperativa, difícil para o técnico. Então, assim, não vale a pena, tá bom? É uma atitude errada, a gente às vezes não entende, né? A gente acaba pensando, ah, não, eu vou fazer assim e vou ligar lá e vou brigar, porque você vai se aborrecer, vai brigar, vai se chatear, não vai resolver, tá bom? Então, assim, esse é um dos pontos que vai te ajudar muito nisso. Ah, Isabel, mas já aconteceu comigo e eles mandaram um técnico que não conseguia lidar com o meu familiar, não tinha experiência na rotina do meu familiar, ou não sabia, desconhecia alguma necessidade, né, que o paciente tem. Gente, olha só, isso pode acontecer também, tá bom? Porque o que ocorre? Muitas vezes essas empresas, elas têm um técnico que eles chamam de piloto, né? E esse técnico, ele é enviado para a sua residência quando, por exemplo, o técnico que é do seu plantão fixo não conseguiu ir e eles não têm outro para colocar. E o que acontece? Esse técnico piloto, muitas vezes, é um técnico experiente, gente, porque ele já costuma fazer esse tipo de plantão e ele é para ter experiência, mas eu entendo que ele não conheça, por exemplo, a rotina do seu familiar, né? As necessidades, assim, mais particulares. Eu entendo isso. E digo para vocês, não tem muito o que fazer, não nesse momento, entende? O que eu digo para vocês é que nesse momento, no momento de resolver essa situação, você aceita esse técnico piloto e naquele dia você vai ter que se dedicar um pouco mais ao seu familiar, né? Para você tentar estar ali, né? De frente daquela situação, tentar acompanhar aquele cuidado, tentar passar o máximo de informação possível para esse técnico piloto que veio na tentativa de ajudar, entende? E dessa forma, você vai conseguir levar o plantão, que sejam 12 horas, que sejam 48 horas, de forma mais leve, e você também vai ficar mais seguro, vai ficar com seu coração mais aliviado, porque você vai estar ali. Eu entendo que é uma insegurança muito grande deixar o seu familiar, né, o seu ente querido, a pessoa que a gente ama, na mão de um técnico que ele, como diz, não tem um conhecimento da rotina, né, das necessidades. Mas, gente, naquele momento não tem muito o que fazer. A minha sugestão é que, suponhamos que isso ocorra, o que você pode fazer é, num outro momento, a escala voltou ao normal, aquele técnico que teve uma dificuldade, teve uma intercorrência, teve uma doença, teve que se afastar por algum motivo, já retornou à escala. O meu aconselhamento é vocês entrarem em contato com a cooperativa, com o home care e solicitar que um dia o técnico piloto, se eles tiverem 1 ou 2, possam estar fazendo um plantão de pega de rotina na sua casa. Essa é uma forma de você assegurar que, se caso você precise novamente, esse técnico ele não vai estar tão perdido quanto a rotina do seu familiar. Então, assim, é uma ideia que eu já coloquei em prática e funcionou comigo e com certeza vai funcionar com vocês. Por quê? Porque vocês marcam um outro dia que tiver um técnico experiente, um técnico que já faz parte da escala. Esse técnico piloto da empresa vem, faz o plantão juntamente com aquele outro que já é da escala, né, com o técnico escalado. E aí ele vai conhecer o paciente, ele vai conhecer os pormenores do paciente, as necessidades,
a forma com que você faz o banho, a forma com que você faz a alimentação, a troca de fralda, né, os horários do paciente, se for o caso de sair do leito igual na minha casa, ele vai saber qual horário de sair do leito, que tipo de atividade é feita quando o paciente sai do leito, né? Então ele vai conhecer minuciosamente os detalhes. E aí numa situação dessa novamente, você tem tudo sob controle, entende? Porque você vai saber que aquele técnico que vem, geralmente as empresas têm 1 até 2 pilotos. Só isso, Isabel? Só isso, gente. Não são muitos, tá? Então não é difícil de vocês conseguirem fazer isso. Vocês conseguirem que a empresa envie esse técnico piloto para que ele possa estar daí pegando essa rotina e conhecendo o paciente numa nova situação, tudo resolvido, tá bom? Não é difícil fazer isso, mas essa é assim a dica número 1, porque eu sei que muitas vezes a gente se desespera mesmo e não é fácil manter esse controle também, tá? Não tô querendo que vocês, Isabel, eu vou ser frio, eu vou ser, sei lá, eu vou agir com frieza se o meu familiar tá ali desamparado, não tem ninguém para cuidar dele, né? Não tem como você agir com frieza, e não é isso que eu tô te pedindo. Eu só preciso que você tenha realmente o controle, tente, né, manter o controle da situação para que você possa resolver sem grandes perdas, né? Sem perdas para você, sem perdas para o seu familiar, entendeu? Então, isso não é uma coisa, como diz, mais difícil de fazer. O mais difícil de fazer realmente é se descontrolar, tá? E perder aí o fio da meada, ficar numa situação na qual você se desarmoniza, todo mundo se desarmoniza e não resolve, tá bom? Então, outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o que dá para você fazer agora? Isabel, o que eu posso fazer agora nesse sentido do técnico faltar o plantão e eu ficar perdido sem saber o que fazer, sem ter um outro técnico? Gente, olha só, é uma dica de ouro para vocês. Conhecer a rotina do seu familiar, conhecer como funciona tudo. Isabel, mas eu não sou técnico em enfermagem. Eu sei, gente, a maioria de vocês não são. Mas eu não entendo nada de medicina, não entendo nada de saúde, não entendo nada de hospital. Gente, eu também não entendia. Mas nós somos super capazes de aprender, de estudar, de aprender com as experiências, né? E com todas as situações no dia a dia de uma internação hospitalar, de uma internação domiciliar e da vida, né? Então, assim, gente, eu acho importantíssimo conhecer, saber como funcionam os equipamentos, saber como é a rotina, fazer parte dessa rotina, sabe? Se incluir mesmo nisso. Você quer que eu mexa com os aparelhos? Eu não posso mexer. Gente, você pode aprender. Eu não quero que você vá até lá e intervenha e faça você mesmo. Não é isso que eu estou te pedindo. Mas você entende que se você souber fazer e no momento que chega um técnico que ele desconhece totalmente a rotina, que ele nunca trabalhou com aquele paciente, ele não entende o paciente, muitas vezes o paciente é responsivo, outras não é, né? No caso da minha sogra, ela hoje, após 3 anos e quase 4 anos de internação, ela é pouco responsiva, mas ela ainda tem resposta aos estímulos. Então, assim, é muito mais fácil se você conhecer, se você souber, sabe por quê? Porque a paciente não consegue passar uma, deixa eu ver, por exemplo, dizer se ela tá se tem urina, se tá com a fralda molhada,
se ela urinou, se não urinou, se defecou, se não defecou, né? Não consegue dizer se tem fome, se tem sede. No caso da minha sogra, ela não consegue mais dizer. Eu consigo olhar no olhinho dela, eu consigo perguntar para ela e ela consegue, né? Ainda de alguma forma, com os olhos, com o movimento do rosto, me responder. Mas muitos nem conseguem, né, gente? Então, se você conhece a rotina, você vai saber como lidar, o que está incomodando, se o técnico está fazendo da forma com que tem que ser feito. Porque, gente, o mais difícil, eu falo para vocês, é não conhecer, é não saber nada. Porque aí vocês não sabem nada, vocês não sabem como que funciona essa rotina, vocês não sabem, por exemplo, de quanto em quanto tempo tem que trocar a fralda da minha mãe. Eu não sei. Então o técnico novato chega para você e te pergunta, de quanto em quanto tempo eu preciso trocar a fralda? Eu não sei não, quem trocava era o técnico aí. Gente, o técnico que está no momento não sabe, o outro não estava lá para dizer, ou às vezes não deu essa informação. Gente, eu não quero achar que eu sou melhor que ninguém, ou dizer que eu sou melhor que ninguém, longe de mim, jamais. Mas eu conheço a rotina da minha sogra, totalmente, totalmente. Então, assim, o que acontece é que se eu não tiver um técnico, eu consigo cuidar dela. Se eu tiver um técnico que não sabe a rotina, eu consigo dizer para ele como é que ele tem que agir. Como que ele vai proceder para que a minha sogra continue recebendo os cuidados que ela recebia, entende? Para que ele não quebre totalmente a rotina da minha sogra, para que ele não deixe de dar um cuidado que ela necessita. Então, assim, o que eu acho que você pode fazer hoje para evitar um transtorno muito grande quando acontece esse tipo de situação é conhecer essa rotina, tá bom? É conhecer essa rotina, é fazer parte dela, dentro das suas condições, é claro. Eu sei que todos aqui têm a sua vida, têm os seus filhos. Eu tenho 4 só, gente, 4 filhos, imaginem, né? Então, assim, eu sei que todos têm os seus filhos, têm a sua família, têm o seu emprego, né? Tem todas o seu dia a dia, a sua rotina, mas é importantíssimo entender essa rotina da internação, porque ela está acontecendo aí, dentro da sua casa, às vezes no quarto ao lado, né? Ou às vezes numa casinha nos fundos, entendeu? É super importante vocês conhecerem, entenderem, fazer parte, para que vocês não fiquem em desespero nesse momento, tá bom? Eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Agradecer a atenção de vocês, agradecer o carinho, gente. São tantos comentários maravilhosos que eu fico emocionada, sabe, de ler os comentários de vocês. Eu faço questão de eu mesma responder. Fico muito feliz por esse carinho que vocês têm. Peço para vocês que, se esse conteúdo acrescentou alguma coisa, se esclareceu alguma coisa, se foi legal para você, compartilha, sabe? Se você tem um amigo, um familiar que tem um ente querido, que tem um familiar numa situação de internação domiciliar, compartilha esse vídeo, tá bom? Se você gostou, se foi legal para você, curte aqui, deixa um like pra gente, tá bom? Vamos divulgar esse conteúdo, vamos fazer chegar nas outras pessoas, vamos ajudar as pessoas que ficam perdidas com esse tema. Eu sei que não é um tema simples, eu sei que não é fácil para ninguém, tá bom? Viver com esse tipo de situação dentro de casa. Então, assim, eu peço para vocês, compartilha, faz chegar em mais pessoas, tá bom? Para que a gente possa também tá aliviando um pouquinho das dificuldades, tá mostrando um pouquinho, levando um pouquinho de entendimento para as pessoas sobre esse tema, que eu sei que é delicado, não é fácil para ninguém, tá bom? Gratidão a todos vocês, preciosos. Uma ótima noite.